abrir aqui. A mensagem que saiu para a gente hoje foi: complicam voluntariamente. São muitos os que complicam voluntariamente a existência. Tomam decisões precipitadas, falam além do devido, bebem em excesso, dirigem em alta velocidade, praticam a invigilância. Permitem-se certas concessões, avançam sinais de advertência, humilham as pessoas, não são previdentes, esbanjam o que têm, não valorizam afetos, não pensam na consequência de seus atos, não cuidam da saúde. Estes, do que lhes acontece, jamais poderão se queixar, a não ser de si mesmos. A mensagem é bem rapidinha, mas o título dela já nos diz tudo, né? Complicam voluntariamente. Então, nós mesmos complicamos a nossa existência aqui, né? Nós vamos protelando algumas coisas que a gente já percebeu que precisa melhorar, e vamos empurrando, vamos fingindo que a gente não está vendo. Então, apesar da mensagem ser simples e fácil, né, de entendimento, cabe essa reflexão dessa necessidade da gente, através da nossa reforma íntima, e realmente buscando a prática daquilo que a gente percebeu que precisa melhorar, para que a gente não acumule mais as nossas dívidas, né? As questões que a gente precisa ir quitando. Então, assim, porque a gente já sabe que o que a gente não conseguir, a gente vai levar para outras oportunidades. Quanto menos coisas a gente precisar levar para ter que quitar, melhor para a gente mesmo. Então, que a gente possa não complicar tanto as coisas, que a gente possa, ao longo da nossa semana, do nosso dia, lembrando do Evangelho, das coisas que a gente precisa praticar, porque é isso, né? São as escolhas, a ação e reação, as consequências que a gente tem através não só dos nossos atos, mas do que a gente pensa também, porque o pensamento é importante lembrar, a gente está emanando energia, e além de emanar energia, a gente está trazendo para perto da gente os espíritos que são tanto encarnados quanto desencarnados, os espíritos que estão naquela mesma sintonia que a gente. Tem uma mensagem sobre vícios que fala exatamente isso, que a gente tem que evitar certos lugares, certas companhias, se a gente já sabe que aquilo ali tende a fazer com que a gente falhe. E às vezes a gente é teimoso e vai assim mesmo, que a gente se acha forte, a gente acha que vai conseguir. E infelizmente, na maioria das vezes, a gente ainda não está preparado para estar e vivenciar algumas coisas da maneira que a gente gostaria. A gente vai passar um carro aqui agora. Peraí. Deixa eu coisar o áudio aqui. Olha a música que está passando, deu para ouvir aí? Não? Que bom, então. Então é isso, a mensagem para a gente refletir durante a semana é: vamos complicar menos a nossa jornada aqui, praticando mais aquilo que o Cristo nos ensinou há mais de 2000 anos e que a gente vem revisando, né? A cada palestra, a cada evangelho aqui com todo mundo, a cada evangelho que a gente faz na nossa casa. Bom dia, dona Vânia. E vamos nos preparar para a nossa prece. Então, que possamos fechar os nossos olhos e, em sintonia com a espiritualidade de luz, começar o nosso domingo agradecendo a misericórdia de Deus por nos permitir acordar mais uma vez, por nos permitir sonhar e planejar a nossa semana, por nos permitir realizar aquilo que a gente se propõe a realizar. Que o Senhor continue nos dando forças para a gente não desistir dos nossos trabalhos, seja voluntário, seja o nosso trabalho que rende aqueles recursos que a gente precisa. Que o Senhor abençoe o nosso ambiente, tanto familiar, quanto social, quanto o nosso trabalho. Que a espiritualidade de luz nos guie e que estejamos cada vez mais em sintonia com o bem, com o bom, utilizando o nosso tempo sempre em busca do nosso melhoramento, da prática daquilo que a gente vem, que Jesus vem nos ensinando ao longo de tanto tempo. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia aí para a dona Vânia. Bom dia, querido. Bom dia, já vá se preparando aí para fazer a nossa prece no final, viu, minha querida? Já vai se preparando aí, já vai entrando em sintonia com o povo lá de cima, tá? Para no final a senhora fazer a nossa prece, a nossa magnetização. Que aí a gente já passa a função, né,
não fica aqui, quem vai fazer, e todo mundo quer fazer, a gente entende, todo mundo quer. Mas Tá não bom. levanta a mão. Mas quer. Tá, e hoje eu pensei assim, vou passar meu bônus hora para alguém hoje. Tem como Acredita? não, Fia. Tem como não? Tem Tá não. bom. Tá Hoje é certo. seu mesmo. Bom dia a todos, viu? Ô, dona Beijo. Vânia, Danda já fez a nossa prece inicial e a senhora faz a final, tá? Tá bom, combinado. Beleza. Então, pessoal, bom dia a todos que entraram depois. É uma alegria nós estarmos aqui, né, reunidos em torno do Evangelho, em mais esta oportunidade bendita. Que Deus nos abençoe. Então, o nosso Evangelho de hoje, para a gente poder refletir, é do capítulo 23, Estranha Moral. E o item que a gente vai ler a passagem é: não vim trazer a paz, mas a divisão. Vanessa entrou agora, bem-vinda. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque vim separar do seu filho, do seu pai o filho, da sua mãe a filha, da sua sogra a nora, e as pessoas terão por inimigos os da sua casa. Então, esta passagem está em Mateus, capítulo 10, versículo 34 e 36. E no item 10 a gente vai encontrar assim: vim para lançar fogo à terra. E que desejarei, senão que incendei? Devo ser batizado de um batismo muito ávido. Me sinto para que ele aconteça. E muito ávido me sinto para que ele aconteça. Julgais que vim trazer paz à terra? Não. Asseguro-vos, ao contrário, vim trazer a divisão. Pois doravante, se estiverem 5 pessoas em uma casa, serão divididas uma contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão contra o filho, e o filho contra seu pai, e a mãe contra sua mãe, e a filha contra sua mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Está em Lucas, capítulo 12, versículo 49 e 53. Gente, é intenso já, né? Aí a gente pensa assim, meu Deus, quer dizer, então, Luciene, bem-vinda, Luciene Mendes. Então, Jesus que em outro momento vai nos dizer: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. Agora ele fala aqui que não vim trazer a paz, mas a espada. Se a gente não aprofundar no ensinamento, a gente fica meio perdido, né? Mas aí a gente vai dizer o seguinte, meu povo: só um ser como Jesus, espírito mais puro, mais evoluído, aquele que andou sempre em linha reta, que poderia falar isso aqui, porque ele já via lá na frente, né? Ele sabia, quando ele diz: eu não vim trazer a paz, que paz é essa? A gente precisa refletir. Será que é a paz da inércia? A paz que o mundo está acabando lá fora e você não está nem aí? A gente sabe que essa não é a paz de Jesus, né? Em uma passagem de Emmanuel vai nos falar isso, que existe a paz do mundo e a paz do Cristo. Então, muitas vezes, a paz do mundo é você ter tudo o que você quer nas suas mãos, na hora que você quer. Então, você está em paz, está tudo certo. Mas Jesus vai nos convocar a uma paz maior. É aquela paz que é aliada à fé e que é com movimento. E que é aquela paz interior de uma compreensão de tudo o que acontece ali à sua volta. Por que que ele fala isso? Né? Que ele não veio trazer a paz. Porque ele sabia que os seus ensinamentos, o seu evangelho, iria dividir muitas opiniões. E cada um vai querer ter a posse do que ele considera ser uma verdade. E
poucos vão entender realmente o que Jesus veio fazer aqui. O que Jesus veio nos ensinar. É só a gente observar as religiões em si, essa briga, uma falando que é melhor do que a outra, não é porque a minha, não porque a sua. A gente não vai falar nem da doutrina, né? Porque a doutrina, para alguns, é coisa do diabo. Já começa a partir daí. Então, assim, ainda muito presos à letra, sem fazerem uma reflexão realmente íntima do que o Senhor está falando para nós. Então, os ensinamentos de Jesus, eles são muito profundos, gente. Ele vai tocar na essência íntima de cada um de nós. Então, não vai existir essa paz sem conflito, não. Mas que conflito é esse? Conosco, com a nossa transformação, trabalhando a nossa moral, combatendo os nossos vícios, saindo daquela zona de conforto. Então, já essa espada é conosco, com esse trabalho íntimo que cada um precisa ter. E é claro que no ambiente em que nós nos encontramos, cada um tem um pensamento. Cada um vai fazer uma interpretação. Cada um vai fazer uma reflexão. E nem sempre nós vamos chegar a um consenso. Nem sempre. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos que viver brigando. Porque Jesus, essa espada aqui, não é espada física. Jesus não veio fazer aqui... Não, Beatriz Belém, bem-vinda, minha querida. Jesus não veio trazer para nós a luta física, não é isso. Né? É a luta interior, que todos nós teremos e temos. É esse trabalho com você mesmo, que todos nós aqui precisamos fazer. Então, só um ser como Jesus poderia nos falar isso aqui. Que se você não tiver uma interpretação, você fala, não, mas eu estou brigando, eu estou guerreando em nome do Cristo. E foi o que aconteceu. Quantas guerras religiosas ocorreram? Quantos derramamentos de sangue em nome de um Cristo, quando Jesus veio trazer a paz? Então, aí a gente vê o quê? Os equívocos, né? Que foram cometidos, né? Século após século. Em nome daquele que veio trazer a paz, que veio trazer essa revolução, mas é uma revolução interior, é uma revolução íntima. A gente vai lembrar daquela passagem quando Jesus, Judas, né, dá um beijo no Cristo, que ali era uma senha para que os soldados romanos, Dulce Belém, bem-vinda, para que os soldados romanos pudessem prendê-lo. Naquele momento, Pedro tira sua espada e corta a orelha do centurião. E Jesus diz na hora, Pedro, guarda a tua espada, pois quem pela espada fere, pela espada perecerá. E Jesus, com o dom que ele tinha da cura, naquele momento ele restitui a orelha do centurião, já dando ali um ensinamento. Não era aquilo, ele não queria aquilo. E se deixando conduzir. E o seu olhar era o mesmo, de paz. Porque ele conhecia a essência de cada um. Ele sabia que demoraria ainda muitos séculos para que aquelas pessoas que o prendiam naquele momento pudessem entender a sua passagem. E quantos que estavam ali não tiveram seu filho, sua mãe, um parente curado pelo próprio Cristo. Então, assim, tem histórias belíssimas, sabe, desse conflito interno que muitos daqueles entraram depois. Mas o Cristo, com este amor incondicional, sempre dando oportunidade, né, para que todos pudessem depois encontrarem consigo mesmo, caminharem e servirem, né? Quantos depois não serviram ao Mestre Jesus? Então, os ensinamentos do Cristo, eles são profundos. E a gente precisa sair da nossa zona de conforto. E quando nos inquieta assim, é que é bom. Ah, mas o que é isso? O que quer dizer? A gente vai buscar, né? A gente vai buscar, porque
É interessante essa busca, gente. Essa busca é nossa, é de cada um de nós. E a gente não pode deixar passar, né? Se está te inquietando, é porque você já tem condições de entender. Já tem condições de buscar e entender. Talvez antes a gente falava, não vou nem me aprofundar nesse negócio aqui, que aqui não está entrando na minha cabeça, não. Mas hoje, já, né? A gente já consegue entender. Então, isso é muito bacana. Então, vamos ler aqui. Será que foi realmente Jesus? Depois eu vou parar aqui, tá? Se alguém quiser fazer algum comentário. Será que foi realmente Jesus a personificação da mansidão e da bondade? Ele que não cessou de prescrever o amor ao próximo, quem afirmou: não vim trazer a paz, mas a espada, vim separar o filho do pai, o esposo da esposa, lançar fogo sobre a terra e tenho pressa que incendeie? Não estariam essas palavras em contradição flagrante com seu ensino? Não seria blasfêmia atribuir-lhe a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há blasfêmia, nem contradição nessas palavras, pois foi certamente ele quem as pronunciou, e testemunham uma alta sabedoria. Somente a forma, um tanto equívoca, não expressa exatamente seu pensamento, o que ocasionou enganos quanto ao seu verdadeiro sentido. Interpretadas ao pé da letra, essas palavras tenderiam a transformar sua missão, inteiramente pacífica, em missão de perturbações e discórdias. Consequência absurda que o bom senso descarta, pois Jesus não poderia contradizer-se. Então, é isso que a gente estava falando aqui, né? Só um ser com este olhar altamente profundo já saberia de antemão o quanto que todos nós iríamos deturpar a sua mensagem. Iríamos aí, tirar a nossa espada, mas a espada física, né? Foi o que aconteceu. Não essa espada simbólica que está aliada à luta interior de cada um de nós, mas a espada mesmo, a briga, o confronto. Se a gente for lembrar em um dos períodos mais tristes também, a Idade Média, gente. Quantos médios não foram jogados nas fogueiras? Quantos? E aí a gente vê como que a espiritualidade, como que o Cristo, ele está acima de tudo, né? A doutrina espírita não poderia vir naquela época. Porque imagina, se a doutrina espírita é fruto do quê? Do Cristo e de muitos médios, por causa da comunicabilidade dos espíritos, né? Foi esse o primeiro ponto de Allan Kardec, o seu primeiro estudo, a comunicabilidade dos espíritos através das mesas que giravam, dos movimentos das mesas, onde as pessoas iam para os salões de Paris com aquela coisa da curiosidade, do divertimento. E Kardec, ele era convidado. Sempre ele foi convidado, ele teve alguns convites para ir. Mas Kardec, ele já era um magnetizador, ele já magnetizava, já conhecia o magnetismo há 17 anos. Então, ele já pensava, isso aí é o magnetismo ali de cada um. Quando o professor Fortier diz para ele, olha, as mesas agora não só movimentam e levantam, como respondem perguntas. Aí, o senso, né, do homem estudioso falou, não, peraí, responder perguntas, aí já é demais. E aí ele vai na primeira reunião. Mas, claro, a gente sabe que não foi um acaso, que Kardec é um missionário, que ele já havia sido preparado de há muito tempo para trazer para nós a codificação da doutrina espírita, porque a gente precisa dizer, gente, que a comunicação dos espíritos, ela é de todos os tempos, ela sempre ocorreu, né? Os nossos índios, os nossos pajés que trabalhavam ali com a energia da natureza, recebendo do alto toda ali a intuição. Então, sempre aconteceu. Sempre aconteceu. A comunicação dos espíritos. Kardec, ele veio organizar, ele codificou, ele deixou tudo pronto, toda a doutrina, né? Para a gente ali buscar, para a gente entender. E a doutrina espírita, ela é a base de quê? De muito estudo. Por que muitas vezes a gente vê pessoas que estão na casa espírita há tanto tempo, com determinados questionamentos que a gente fala assim, meu Deus, não é possível que essa pessoa
Está fazendo esse questionamento. Porque assim, tipo, não é? Porque, gente, está tudo nas obras, está tudo nos livros. Poxa, quando a gente pensa que Chico teve um trabalho gigantesco para deixar mais de 450 obras psicografadas para nós, e muitas vezes a gente sequer tem curiosidade de pegar uma obra do Chico, estudar e ler. É como se a gente quisesse que a espiritualidade nos desse tudo. Aí, gente, aí não dá, né? É como eu te falo assim, pô, meu irmão, aí também, pelo amor de Deus, está tudo aqui. É só a gente buscar, é só a gente querer trazer esse estudo para que a gente tenha convicção, porque se a gente não estuda, gente, a doutrina espírita, se a gente não conhece, a gente não vai ter convicção daquilo que a gente está. E a gente precisa ter convicção, porque uma vez que a gente tenha, ninguém vai chegar para a gente com caraminholas, falar coisinhas e a gente vai entrar. Ai, mesmo, né? Não, gente. A gente respeita a opinião de cada um, mas a gente tem a convicção firmada nos ensinamentos da doutrina. Então, a gente precisa estudar, né? A gente precisa o trabalho aliado ao estudo. São as duas asas, né, que a gente precisa ter para a gente equilibrar. Nem só, eu vou trabalhar, mas também, não preciso estudar, não estudo a doutrina, não leio o livro, não pego. É importante a gente estudar a doutrina, é importante a gente entender o Evangelho, né? O Evangelho é a moral, vai trazer para as nossas vidas, principalmente naqueles momentos de dificuldades, de inquietações, de problemas na nossa casa, a gente entender o Evangelho e trazer os ensinamentos para a nossa prática diária. Quer falar alguma coisa, Rafaela? Parece que você quer. Ô, Deb, como diz Jesus no Evangelho, o fardo com ele é mais leve e suave, né? Mas quando a gente realmente tem essa compreensão e a gente vai se aprofundando na doutrina, nos estudos, a gente consegue, como diz, dói menos, né? Porque a compreensão fica melhor de tudo que vem, né? Até nós, os sofrimentos, as tribulações, as incompreensões com as pessoas que a gente ama, as ingratidões, que é muito doloroso para cada um de nós, né? Quando a gente sofre uma ingratidão, principalmente aquela pessoa que você mais se dedica e faz por ela. Mas quando a gente entende a lei da reencarnação e as causas anteriores, né, das aflições, a gente consegue administrar melhor esse sentimento para que seja um sentimento de doação mesmo, né? De doação, sem esperar nada em troca. Lógico que isso tudo é um processo, não é uma coisa, né? Mas é o que você falou. À medida que a gente vai estudando, a gente vai sofrendo menos com isso tudo, né? Exatamente. Então, eu acho que é um passinho de cada vez, é um amadurecimento do espírito, né? E o modo de encarar a vida, né? Exatamente. E aí a gente vê, vou deixar daqui a pouco a Dona Vânia falar, que a Dona Vânia também está inquieta, ela quer falar alguma coisa. Mas aí a gente vê já Jesus, né? Sempre já nos alertava, nós vamos estar em um ambiente com cada um com seu pensamento, cada um com a sua ideia. E é cada um no seu momento, gente. Não adianta. Não adianta a gente querer impor, né, falar, não adianta. É no momento de maturidade daquele ser. Porque a fruta, ela não amadurece antes do tempo, e quando tira, não fica boa. Falar, nossa, que fruta sem graça, sem sabor e tal. Então, é no momento do amadurecimento de cada um. Agora, é claro, não nos impede da gente falar, né? Da gente mostrar, mas a gente entender. Caso o outro ainda não veja, para a gente não entrar aí, né? Em uma confusão, em parafuso, ou desanimar. Não, é cada um no seu momento. Pode falar, dona Vânia. A Rafaela falou tudo, né? É o que eu estava pensando aqui, um momento que eu estou vivendo, viu, Rafaela, viu, gente? Então, a gente pensa que sabe tudo. Ai, que bom, já li tantos livros, olha, todas as obras, não sou eu não, viu, gente? Mas a gente pensa assim, né? Você leu 5 livros, você fez 5 estudos, nossa, eu estou ótima, estou entendendo tudo, aceitando tudo.
Aí, de repente, você está lá na sua zona de conforto, quietinha, né? O seu dia já está todo planejado, né? Aí, de repente, vem uma avalanche. E você fala assim, meu Deus, o que é isso? E eu aqui vou ter que fazer, eu vou ter que resolver, eu vou ter que ajudar, eu vou ter. Então, isso te confunde, sim, né? E eu conversei muito esses dias com a espiritualidade. Falei, olha, o que é isso que vocês estão arrumando para mim? Eu falo, viu, gente? É assim que eu faço oração. Não é o Pai Nosso e a Ave Maria, não. Só não. E aí, a gente começa a entender, né, Débora? A gente começa a entender, sim. Tudo aquilo que nós estamos aprendendo, por isso é onde eu falo, esse encontro nosso aqui no domingo é muitíssimo importante. Porque tudo que nós estamos aprendendo ouvindo vem direto para nós. Assim como vem para mim, eu tenho certeza que vai para cada um de vocês aí, meus queridos, né? Irmãos e irmãs, eu considero. Deve ir também direto no pensamento, organizando os nossos pensamentos, as nossas ações e o nosso coração. Então, é isso sim, Deb, é isso mesmo. E assim, dona Vânia, como a senhora colocou, a gente não tá preparando, não está estudando, então vem a situação para a gente poder fazer a diferença. É claro que na hora tumultua, né? Que você fala assim, nossa, mas aqui já estava, ah, meu Deus, nossa, aí veio me tirar aqui do meu sossego. Mas Jesus já está dizendo aqui, gente, a paz dele é diferente. Ô, gente, a gente tem que ter muito cuidado, a Deb falou aí tudo. Ai, meu Deus, vem isso aí, tirar do meu sossego, olha aí, eu já fiz 70, eu já trabalhei muito, estou ótima. E aí aparece os contrários, que a gente tem que vigiar dia e noite, para falar assim no seu ouvido. Você é boba, né? Aparece aquela pessoa que você mais confiava, às vezes, da sua casa, aí parentela. Ah, você é boba? Nossa, mãe, você É já fez verdade. sua parte, você já fez tudo. É. Você já fez tudo. Não, não aceita isso não, né? Tem que ter muito cuidado. E aí vai te dando aquele cansaço. É um espírito de porco, a senhora sabe, né? Claro, eu falo Espírito que é o de espírito da porco, que orelha não vai preta. ajudar, que não vai trazer uma palavra para renovar, vai falar, Uhum. olha, minha irmã, mas você sabe que tudo passa, é só uma fase, aproveita, tenta tirar desse momento o que a senhora O pode tirar melhor. de melhor. Não, aí vem, ó, Mas e aí, se a joga ali. gente está ligada, pois é, aí é que está. Se você está ligada com o seu pensamento, onde você aprendeu, dentro do seu conhecimento, Uhum. né? Dentro do conhecimento que a gente tem, que a gente recebe da espiritualidade, amiga. Aí, imediatamente, você dá aquela sacudida. Dá, Aí você começa a ver o lado positivo, o lado isso aí. Então, eu Uhum. estou ótima, viu, gente? É só um desabafo. Maravilha, maravilha. E quando a gente traz, né, o ensinamento para a gente, que tudo passa, que é uma passagem, que depois você vai até sentir falta, muitas vezes, daquele barulho, né, daquela coisa ali, você fala, nossa, eu agora aqui, olha eu sentindo falta daquilo ali. Quantas vezes, né, gente, a gente não ouve? Nossa, eu era feliz e eu não sabia, porque naquele momento eu não pude aproveitar, eu só reclamei, né, eu só vi como uma coisa negativa, como um peso, só que passou tirou, né, da minha vida, porque aquilo estava te inquietando tanto que aí, tipo assim, é para trazer uma lição, um ensinamento. Aí não trouxe aí um exemplo, aí tira. Aí lá na frente, ó você. Nossa, mas eu também sinto falta, né? Então, assim, a gente contrabalançar, né? A gente poder contrabalançar as situações e entender que Jesus, ele vai nos convidar a isso. Os seus ensinamentos é exatamente para fazer essa revolução dentro da gente. Não tem para onde correr. Todos nós vamos ter situações que vão nos inquietar, mas é exatamente para a gente poder trazer à tona aquilo que a gente já aprendeu, né? Então, vamos lá. Toda ideia nova, e quando fala de ideia, a gente pode falar para as situações também. Toda ideia nova forçosamente encontra oposição. E nenhuma existe que se instale sem lutas, sem lutas. Ora, em semelhante caso, a resistência
é sempre proporcional à importância dos resultados previstos. Então, é quando você entende assim, está me inquietando, não está fácil, mas eu estou aqui nesse contexto por um propósito. E esse propósito maior não é só a minha pessoa, porque a gente sabe que os ensinamentos do Cristo é sempre no coletivo. Primeiro a gente traz para dentro da gente, depois a gente trabalha coletivamente. Então a gente tem que olhar o propósito daquela situação. Pode estar inquietando, mas tem um propósito grandioso por trás, entendeu? E se não tivesse a permissão do alto, aquilo não teria acontecido, não teria chegado ali. Então, assim, o Senhor sabe que você tem condições. Você tem condições naquele momento, dar o seu melhor. Ele sabe. A espiritualidade sabe, né? Então, é a gente trazer isso para dentro da gente. Agora, é claro que vai ter dificuldade, vai. Às vezes vai tirar o sono, vai. Às vezes vai trazer uma impaciência. E sem falar naqueles que vêm, que ao invés de falar, ô, dona Vânia, como é que eu posso para te ajudar nesse momento, minha irmã? Como é que eu posso fazer para te ajudar? O que é que a senhora quer de mim? Aí não. Não, mas não. Imagina, 70 anos já, Vânia, para com isso, não tem que fazer nada disso, não. Ah, já deu o que tinha que dar agora, manda esse povo, sei lá para onde, não sei o quê, e vai, né? Então, assim, para a gente ter esse cuidado, né? Para a gente ter esse cuidado. Porque muitas vezes aquele que está falando não tem já o conhecimento que a senhora tem, não tem a compreensão que a senhora tem. Então, assim, o próprio Evangelho diz, ontem a gente estava lendo aqui no centro, de manhã, muito será cobrado daquele que muito recebeu. Não é isso? Não tem para onde correr. É Jesus que está falando. Então, vamos lá. Mas se verdadeira, né, o propósito, os ensinamentos, o que é novo, se repousa sobre sólida base, se vislumbrado um futuro para ela, um secreto pressentimento adverte seus antagonistas, de que representa perigo para eles e para a ordem das coisas em cuja manutenção estão interessados, eis porque investem contra ela e seus partidários. Jesus, não era isso? As pessoas ficaram incomodadas com a sua mensagem, né? Quando ele fala que ele veio construir o reino de Deus, aqueles que estavam na terra, aqueles que estavam no poder, ó o medo. Nossa, não, ele não pode ficar aqui, não. Ele vai tirar o poder da gente. Olha quantos adeptos estão acompanhando o Nazareno. Não, a gente precisa tirar ele do caminho. E não foi assim que eles fizeram? Arquitetaram tudo ali, ó, e levaram Jesus para onde? Para a pena de morte. Porque, tipo, tira ele, tira o problema. E há mais de 2000 anos nós estamos falando de quem? Dele. Né? De quem a gente está reunido aqui? Em torno do teu evangelho. Então, não é, né, dessa forma violenta, mais uma vez a gente fala aqui, né, como que se a gente não fizer uma interpretação, a gente não entende. Né? Não, tem que brigar sim, gente. Não, tem momentos que a gente vai ter que brigar. Não é essa a proposta do Cristo, né? Jesus não traz essa proposta da gente estar falando das outras religiões, da gente estar divulgando aquele irmão, aquela irmã que caiu. Não é isso. Quem faz isso ainda não entendeu. Ainda não entendeu a sua proposta. Quando a gente vê ainda colegas brigando, falando de religião B, de A, a gente não entendeu a proposta do Cristo. Porque Jesus, ele não fundou religião nenhuma, gente. Mas ele é tão sábio que ele sabia que dentro das nossas convicções, dentro do que cada um acreditava para a sua vida, ia precisar de uma denominação religiosa. Mas o que a gente percebe da espiritualidade? Os espíritos trabalham em todos os âmbitos. Em todos os âmbitos. Estão atuando, estão servindo. Então, essa coisa de separação ainda é nossa, né? A separatividade ainda é nossa, ligada mesmo à nossa inferioridade. Dandara quer falar alguma coisa? Porque quando o povo abre a janela, a gente sabe que alguma coisa inquietou e o povo quer falar. E eu não quero essa energia, não. Já vou fechar meu...
Não, eu dei risada porque você falou que, né, a questão da mediunidade está em todas as religiões. Aí ontem a gente estava trabalhando sobre isso na evangelização e os meninos. Na igreja evangélica tem a irmã da revelação. A gente não gosta dela, não, tia. A gente sai correndo. Eu falei, tem. Vigia, porque tem mesmo. Então é isso, né? Os médios estão em todos os lugares, né? Não tem essa questão da religião mesmo. Né? E cada vez mais a gente está vendo isso aí propagado, mas de uma forma natural, né? Hoje a gente sente que a mediunidade ela está vindo naturalmente. A gente tem um exemplo aqui do trabalho da corrente magnética aqui na nossa casa. Eu participei de corrente magnética durante muitos anos, e é sempre assim, né? Ali, só ali para os médios, ninguém tal, guardada. Não, a gente faz aqui natural. A corrente magnética em si, ela tem várias fases até chegar a uma comunhão de pensamentos. A gente iniciou aqui assim, hoje a gente não faz mais, a gente faz a prece e a gente já percebe a corrente dos espíritos funcionando e o médium em sintonia com o trabalho. Porque é um trabalho de atração magnética daqueles espíritos enfermos, daqueles espíritos doentes que ali estão, que é totalmente diferente do trabalho da psicofonia, por exemplo, que o médium atrai e ele vai falar ali, né, vai sentir o que o espírito tá sentindo e ele vai verbalizar aquilo e o espírito é orientado, né, através do evangelho. Corrente magnética, não, você atrai magneticamente há aquele choque anímico e a própria espiritualidade desliga o espírito e já encaminha para a colônia, para o hospital, para a enfermaria, onde necessite, mas já há. Quando aproxima do médium, já existe ali uma queima energética daqueles fluidos densos e daqueles fluidos negativos. E a corrente acontece ali no momento da reunião pública, quarta-feira, os médiuns, os passistas levantam, atuam, dão passe, estão assistindo ali. Quem está em casa está indo para o passe virtual ou acompanhando o tratamento, e tudo acontece de forma natural, porque a mediunidade ela é natural. Aí os evangélicos, alguns falam assim, mas isso aí não é coisa de Deus não, porque Moisés proibiu lá atrás. Sim, a mesma proibição que Moisés fez, ainda hoje vale para nós quanto à questão. Nós não podemos usar a mediunidade ao nosso bel prazer. A mediunidade, ela não veio para me dizer se eu vou ganhar, se eu vou ter os números da loteria. A mediunidade não veio para me dizer que a minha vida vai ser isso e aquilo, me dizer o que é que eu tenho que fazer amanhã, porque o livre-arbítrio é de todos nós. E nós temos a nossa liberdade. Então, a mediunidade, ela vem para um propósito muito maior, que é de auxílio, que é de amparo, que é de assistir, de amparar a nós, a nos manter em equilíbrio, porque o médium, ele vem com uma quantidade de fluidos, né? Até a ciência já está estudando aí os cristais, já está estudando a glândula pineal, já não é de hoje, entendeu? Então, vem com uma quantidade muito maior o médium ostensivo, e ele tem que, como é que eu vou dizer? Faltou aqui a palavra. Não é expandir, trabalhar com a mediunidade no caminho do bem, né? No caminho do bem, seja ouvindo, seja através do passe, seja orientando, seja no trabalho mediúnico. Quando você está na tarefa do bem, você está expandindo ali a sua energia. Se você tem o hábito de fazer uma vibração, de fazer uma prece, né, em determinado horário, vibrar para as pessoas, para os lares, para os familiares, você está expandindo a sua energia. Então, é isso, é o cunho que cada um vai dar a esse dom que é natural, que nós não pagamos, né? Nós não pagamos para tê-lo, a gente recebe do alto, recebe com esse cunho de propagar sempre no bem e no amor. E não é porque fulano tem médium, né? Nossa, deve ser assim já uma pessoa muito elevada. Não, é uma busca de todos, né? É uma busca. Allan Kardec diz que o verdadeiro espírita é aquele que busca que se esforça na sua transformação moral. Se esforça. Então, é aquele trabalho dia a dia de cada um de nós. Hoje,
Senhor, ontem eu não dei conta, não, Senhor. Ontem, nossa, foi difícil, eu acabei falando coisas que magoou, isso me inquietou, não estou bem, mas hoje eu vou me propor a fazer diferente. E assim, com todos nós, gente, através da prece, pedindo o amparo da espiritualidade, desses espíritos amigos que nos conhecem, estão ali conosco. Então, é a gente estar sempre trabalhando nessa conexão com o alto, com a espiritualidade, trazendo essa vibração para as nossas casas, para os nossos locais de trabalho, que a gente não saia da nossa casa pela manhã sem fazer uma prece antes, porque nós não sabemos os desafios que a gente pode encontrar naquela manhã. E se a gente não tiver nesse processo de oração e vigilância, a gente pode se equivocar, e feio. Então, essa sintonia, né, com a espiritualidade, o Mestre Jesus. Nós já vamos concluir aqui para a dona Vânia fazer nossa prece. Então, Jesus, ele vinha proclamar uma doutrina que solaparia pelas bases os abusos em que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Imolaram-no, portanto, supondo matar a ideia, matando a pessoa. Mas a ideia sobreviveu, porque era verdadeira, cresceu, pois está de acordo com os desígnios de Deus. E nascida de uma obscura vila da Judeia, foi plantar seu estandarte na própria capital do mundo pagão, em face dos seus inimigos mais veementes, daqueles que maior interesse cultivavam em combatê-la, porque subvertia as crenças seculares, às quais muitos se apegavam bem mais por interesses do que por convicção. Terríveis lutas aguardavam seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia sempre se expandiu e triunfou, porque, como verdade, sobrepujava suas antecessoras. Então, o que vai ficar, gente, são os ensinamentos do Cristo. É o esforço que cada um aqui já está fazendo na sua própria vida. Certo? Vou passar aqui para a dona Vânia, por causa do nosso horário, né? Aí, sobrando tempo, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma colocação, tá tudo certo. Vou fechar meu áudio, tá, dona Vânia? Prontinho. Louvando mais uma vez, né, o nosso querido Jesus Cristo, sempre conosco, mesmo que a gente se esqueça disso. Louvando a Ele e agradecendo por mais este domingo, por mais esta hora, essa horinha abençoada, em que nos encontramos diante do seu Evangelho. Hoje, eu agradeço muito, nós todos, a espiritualidade amiga querida, que nos envolve, que nos abençoa e nos fortalece. Comemorando 193 anos, nosso querido Dr. Bezerra, 193 anos, Dr. Bezerra pela Terra. Ele está aí pertinho de nós, com sua equipe de médicos, de benfeitores, que nos equilibram no dia a dia e que ficam sempre por nossa conta. Muito obrigada, muito obrigada. Como eu falei, a Jesus em primeiro lugar, que nos permite esse encontro com a espiritualidade. Muito obrigada, doutor Bezerra, que está distribuindo rosas para nós nessa comemoração. Eu vi pelas redes sociais quantas homenagens ao doutor Bezerra, à espiritualidade querida. E ele passa pelos nossos lares nesse momento, fluidificando as nossas águas. Eu sei que todos estão com seus copinhos aí, suas garrafinhas de água, colocando os medicamentos. E na hora que a gente pega esse copo para tomar aqueles 3 golinhos durante o dia, que a gente sinta esse remédio que ele coloca para cada um de nós, para curar as nossas dores físicas, mentais, espirituais. Muito obrigada a toda essa equipe médica, Traz das Matas,
dos mares, das estrelas do céu, toda a força que nós precisamos. Me desculpa, doutor Bezerra, desculpa a todos nós, às vezes, por nossas fraquezas, mas nós sabemos que o Senhor está conosco. E eu estou aqui com um pedacinho da prece que fala para ele. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam mares físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, que é o que nós buscamos. Que assim seja. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso santo e verdadeiro nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como nos campos espirituais. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar os nossos ofensores. E não nos deixe, Senhor Jesus, cair em novas faltas, mas livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder, a glória e a misericórdia para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Tomando aqui a nossa aguinha. Obrigada, dona Vânia. Que o Mestre Jesus abençoe o nosso dia, nossa semana. Uma semana de paz para todos nós, gente, ó. Beijo no coração de cada um. Viviane colocou aqui um domingo